Bem-vindos a mais um especial pela Turquia e Grécia, conhecendo a história da Bíblia Sagrada, a história do cristianismo. Hoje eu vou trazer você até a cidade de Sardes e vamos revelar alguns mistérios arqueológicos desse lugar que ajudam a entender a Bíblia Sagrada. Você sabe, eu sou Rodrigo Silva e continuo em busca de evidências que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada e o conhecimento da história do cristianismo. Oi pessoal, hoje a nossa curiosidade é de dar água na boca. Tá vendo esses doces lindos atrás de mim? São conhecidos como os doces turcos. E eu vou entrar nessa loja aqui e quero te convidar porque eu vou provar para te contar se é realmente tudo isso que dizem. Vamos lá! É muito bom! Esses doces todos, em turco, se chamam lokum. Em português, a gente chama de manjar turco, em inglês Turkish Delight. Esse aqui é mais gourmetizado, porque ele tem uma crostinha aqui, uma pasta de amêndoa em volta. Ele é bastante colorido, tem de várias opções realmente. E esse daqui é o que eu quero falar mais. Ele é o mais tradicional, com essa casquinha branca assim, e ele ficou muito conhecido naquele filme As Crônicas de Nárnia. E ele é geralmente feito com amido de milho, açúcar, água de rosas e com alguns recheios, como eu disse aqui. E esse doce, ele não se sabe exatamente como que ele foi criado, mas dizem que é um doce antigo, talvez foi criado pelos persas, e dizem por aí que foi a partir dele que foi inventada aquela balinha de goma que a gente conhece no Brasil. Muito legal, né? E tem uma outra coisa legal também, os turcos amam presentear as pessoas com esse doce, porque é um doce que ele dura mais tempo. E é exatamente isso que eu vou fazer agora. Vou experimentar aqui. Eu, a Letícia e a Andrícia vamos comer mais alguns e eu vou montar uma caixinha para o Brasil. Porque eu preciso levar essa lembrança daqui. Então, quando você vier à Turquia, não deixe de experimentar esse doce que é realmente uma delícia. Até o próximo episódio! Para começar a nossa exploração pelo sítio arqueológico da cidade de Sardes, eu quero mostrar algo para vocês que dá contexto a uma passagem da Bíblia Sagrada. Esses muros que vocês estão vendo, essas ruínas aqui, são posteriores ao tempo da Bíblia. São do 4º século de nossa era, que nós chamamos de período bizantino. Contudo, eles ainda mantêm algumas estruturas que remetem às mesmas práticas e costumes da época em que Jesus e os apóstolos estiveram aqui nesse mundo. E o elemento que eu quero mencionar está bem aqui atrás. É esta latrina ou banheiro público da época. Como eu disse, isso é posterior à época de Jesus, mas o estilo da latrina é exatamente o mesmo que era usado no 1º século, no período do domínio do Império Romano. Vamos lá. Você talvez já tenha ouvido o que eu vou dizer aqui quando eu anunciei isso numa palestra, numa pregação, e talvez você tenha até assistido essa informação que eu dei através do YouTube ou da internet. Porém, o que eu vou mostrar aqui agora não é uma imagem de PowerPoint como eu faço quando estou numa palestra. Você está vendo ao vivo e a cores aquilo que eu vou colocar como um framework, como um contexto para a passagem bíblica do Evangelho de João. Vamos lá. Primeiro vamos analisar como é que funcionava a latrina da época.
A primeira coisa que nos chama atenção é que, pela nossa cultura ocidental, você precisa de privacidade quando está no banheiro. Isto não havia nos tempos antigos. Olha na parede, é possível ver um pedaço da latrina original e você vê pelos buracos que as pessoas que iam usar o vaso sanitário sentavam uma do lado da outra. Isto já choca a nossa cultura ocidental. A segunda coisa que eles tinham era essa canaleta de água corrente, e esta água aqui servia para a higiene pessoal daqueles que estavam usando o banheiro. Sabia que era nos banheiros públicos que muitas vezes alianças políticas eram idealizadas, até coisas escusas eram ditas. Quando alguém, por exemplo, um político, queria tramar a morte de outro político, ele chamava o assassino ao banheiro. E ali eles conversavam na forma mais privada que você pode imaginar. Aliás, é daí que vem a palavra privada, que alguns usam até hoje para banheiro público. E as pessoas pensam que privada significava, lugar privativo. Não, é da conversa que ninguém poderia ouvir. Havia também um costume na época, curioso para a nossa cultura, que alguns escravos que eram especializados em cuidar dos banheiros ficavam no cômodo anexo fazendo duas coisas. Primeiro, eles tocavam instrumentos para que o som do instrumento pudesse abafar qualquer barulho de flatulência que houvesse lá dentro. E a segunda atividade desses escravos era acender incenso para também ajudar no mau cheiro que podia haver lá dentro, porque dois políticos podiam ficar 2 horas, 3 horas conversando lá, questões políticas. Agora vamos a mais um detalhe. Lembra da canaleta d'água que eu falei para a higiene pessoal? O que servia, digamos assim, de papel higiênico era uma esponja do mar que era fixada num caniço de isopo, como se fosse uma vareta, e essa esponja do mar ficava disposta ali num vaso cheio de vinagre. Você vai entender daqui a pouquinho o porquê do vinagre. Então, quando a pessoa terminava de usar o sanitário, ele pegava aquela esponja do mar, molhava na água corrente da canaleta, se limpava e depois ele passava de novo na água corrente e colocava dentro do vaso com vinagre para que o vinagre esterilizasse a esponja e outro pudesse usá-la novamente. Era assim que funcionava. Agora que você já sabe esse critério, agora que você já sabe como funcionava essa cultura, vamos à passagem bíblica que eu gostaria de ler para você. Evangelho de João, capítulo 19, versículos 28 em diante. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, lhe achegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Você já percebeu? Eu muitas vezes me perguntei por que na cruz do Calvário havia um vaso cheio de vinagre. Eu agora tenho uma hipótese para responder isso. Provavelmente, aquele soldado, quando viu Jesus assim desfalecendo de dor, talvez foi tomado de piedade e queria amenizar o sofrimento de Cristo. Mas se ele levasse água para o condenado, o próprio chefe da guarnição iria puni-lo. Ele não podia fazer isso. Todos estavam ali para castigar Jesus. Talvez a sua ideia como veterano de guerra seria correr até um banheiro próximo, pegar uma esponja do mar embebida de vinagre, sabendo que o vinagre não apenas esteriliza, mas ele também deixa a pessoa altamente intoxicada, e assim colocar nos lábios de Jesus algo que pudesse anestesiar a sua dor. E para os demais, passaria a ideia que ele estava apenas potencializando a humilhação daquele condenado. Ainda que a sua intenção possa, hipoteticamente, ter sido nobre, para todos os que estavam em redor, Jesus foi humilhado ao extremo. Ele teve, no momento de maior dor e agonia, a sua sede saciada com um objeto trazido de um banheiro público. Pense nisso.
A estrutura que você está vendo aqui em Sardes, ela é do período bizantino, como eu falei. Boa parte aqui é posterior à época da Bíblia Sagrada. E como estamos num sítio arqueológico, você sabe, a gente não tem controle de tudo. Há algumas pessoas fazendo barulho, batendo coisas, eles estão fazendo uma ampliação desse lugar aqui para visitação pública. Agora, vamos deixar que a história fale contando o que aconteceu aqui. Essa cidade, na verdade, ela começa por volta de 1200 a.C. E ela foi a capital de um grande império que pouca gente conhece, o Império da Lídia. Nós vamos falar muito da Lídia quando falarmos de Sardes e também da cidade de Pérgamo. Entenda que Sardes e Pérgamo seriam aproximadamente Brasília e São Paulo em relação ao Brasil. Sendo que Sardes era a capital da Lídia e Pérgamo a grande cidade. Ou, para falar em termos turcos, é como se eu falasse de Istambul e de Ankara. Ankara, que é a capital da Turquia, e Istambul é uma das maiores cidades que aqui existem. Bom, nesse sentido, essa cidade, esse reino, melhor dizendo, que floresceu nessa época, ele era grandiosíssimo e havia muito dinheiro, muita riqueza, muita fortuna. Não é por menos que, de acordo com a Bíblia Sagrada, quando a carta de João é escrita aqui, é dito: você pensa que está vivo, mas você está morto. Porque Sardes era realmente uma cidade que se orgulhava da sua grande riqueza e também do seu poder militar na época. Aliás, foi exatamente esse orgulho que fez a cidade cair em colapso, isto no 6º século a.C. Eu vou contar essa história para você. Na verdade, o último rei daqui foi o rei Cresso. E esse rei, ele cometeu um erro tão sério por causa da sua vaidade, que ele chegou a achar que ele iria vencer os persas. E com base em que ele achou isso? Bom, na sua vaidade, ele foi procurar o oráculo de Delfos. E quando ele chegou no oráculo de Delfos, ele falou: escuta, se eu atacar os persas, o que vai acontecer? E o oráculo, querendo apenas fazer média com aquele rei vaidoso, disse para ele assim: olha, se você atravessar o rio Hales, você destruirá um grande exército. Ele saiu feliz de lá, achando: poxa, vou destruir os persas. Mas foi a sua grande derrota. Ele atravessou o rio Hales, perdeu a batalha. Alguns historiadores acham que ele morreu depois disso, outros acham que ele se converteu a um rei vassalo depois disso, se tornou apenas um subserviente do reino da Medopérsia. O fato é que, quando foram tirar satisfação com a médium lá do oráculo de Delfos a respeito da profecia que havia falhado, ela disse: não, cumpriu exatamente o que eu havia falado para o rei Cresso. Eu disse que se ele atravessasse o rio Hales, ele destruiria um grande exército. Eu não falei qual exército, e ele destruiu o exército dele mesmo. Essa história também dá margem para muitos pensarem que o famoso mito do rei Midas tenha se originado na biografia do rei Cresso. Você já ouviu falar do rei Midas? É uma lenda grega que havia um rei que vivia nessa região aqui, que ele queria muito ficar rico. Ele já era rico, mas queria ficar cada vez mais rico. E ele pediu ao deus Dioniso que tudo que ele tocasse pudesse virar ouro. E Dioniso acabou atendendo a sua oração e ele ficou feliz, porque ele pegou um pedaço de pedra, ela virou ouro. Tocou numa parede, ela virou ouro. Depois ele tocou num pedaço de cerâmica, também virou ouro. E ele ficou feliz. Só que a sua tragédia foi quando ele foi se alimentar e a comida também virava ouro. Ele não podia comer. Ele foi beber água, o copo virou ouro e a água também virou ouro. E ele morreu de inanição e triste, principalmente porque, de acordo com uma das versões da lenda do rei Midas, ele tocou na sua própria filha e ela também se tornou uma estátua de ouro. E de acordo com alguns historiadores, este mito, essa lenda, foi inspirada justamente no orgulho do rei Cresso, o rei da cidade aqui de Sardes, o rei de toda essa região. São histórias que a gente vai conhecendo um pouco mais sobre elas a cada dia. Falando então desse período bizantino, nós temos aqui várias
salas ou cômodos que, na verdade, faziam parte do comércio local. A parte que está logo atrás aqui não foi escavada ainda. Quem está escavando aqui, inclusive, é a Universidade de Harvard. E eles têm planos para continuar escavando até um determinado momento, porque passa uma autoestrada logo aqui atrás, você vai ouvir muito barulho de automóvel, caminhão, ônibus passando aqui. Aliás, tem uma moto passando logo agora, ó. Tá vendo o barulho? Então aí dá para você ter uma noção que a arqueologia também tem que duelar com a modernidade. Como é que a gente vai tirar essa autopista que está aqui? Mas a cidade antiga de Sardes se estenderia longe. A outra dificuldade da arqueologia é que, para descobrir as Sardes do período do rei Cresso, por exemplo, eu teria que destruir toda essa Sardes do período medieval para encontrar a outra que está aqui embaixo. Então a gente tem que fazer um trabalho arqueológico minucioso para resgatar a história e não destruí-la de vez. Mas há muitos dilemas. Voltando ao que eu estava dizendo, logo aqui atrás passaria o cardo da cidade, que seria aquela avenida imponente, importante, com todo o comércio. E aqui então você teria alguma loja que funcionava nesse lugar. Aqui, de acordo com uma inscrição que eles encontraram, era a loja de um homem que trabalhava pintando paredes, fabricando tintas. Então ele vendia tinta aqui e também oferecia os seus serviços como pintor. Posteriormente, alguém utilizou, em segundo uso, aqui pedras do período do século XII, da época das Cruzadas, para cobrir isso aqui e fazer uma espécie de tanque para colocar água. Então você vê que até na época do século XII, aqui ainda estava sendo utilizada. Olha que interessante, o encanamento. Esse encanamento, essa tubulação aqui, ela tinha duas funções. Essa aqui específica era para água. Eles recolhiam água de chuva nos telhados das casas. Havia uma espécie de caixa d'água e aqui ele podia ter a água dentro do cômodo, exatamente como você tem hoje abrindo uma torneira. Mas para a época era uma grande sofisticação. E esse lado aqui, pelo que os arqueólogos perceberam, através de alguns símbolos que foram encontrados, também tinha um grande comércio de judeus, ou seja, comerciantes judeus moravam nessa área aqui. E nós sabemos que eram judeus pelos símbolos que estão na parede, até pelo nome de alguns proprietários. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês a loja de um judeu. Olha o tamanho dessa loja aqui. E se você estivesse andando por essa alameda de comércio da cidade de Sardes e tivesse fome, você iria para um bom restaurante. Então vou mostrar para você os restos de um restaurante da época, onde as pessoas podiam tomar um vinho, comer, quem sabe, uma carne preparada, um peixe que era pescado do rio aqui próximo e trazido até aqui. O restaurante estaria bem nessa ala aqui. A gente sabe que era um restaurante pelo formato, pela disposição, pela presença de balcão, de cozinha. Então aqui você teria a parte do balcão, da cozinha, onde o alimento era preparado, e as pessoas sentavam nessa ala aqui. Ela podia entrar, ainda sentava do outro lado também. Para os padrões modernos, parece até uma lanchonete, mas na época era um restaurante fino. Ele estava, inclusive, colocado num lugar, assim, bem situado da cidade. Só para você ter uma noção, vira para cá, Vacian. Olha a continuação do cardo, ou da avenida da cidade de Sardes. Então ela pegava de um lado até o outro lado. Isso aqui foi escavado pelos arqueólogos, tá bem? Lá em cima passa a rodovia que eu falei para vocês. Nós temos um pedaço ainda da colunata aqui atrás. Então eles colocavam um toldo para proteger as pessoas do calor, do sol. Ela passava aqui de baixo, havia um toldo de um lado, o toldo do outro. E você vê que aqui a estrada, ou melhor, a avenida interna da cidade, o Cardo Maximus, ele acaba funcionando muito bem. Se nós tirarmos todas essas terras aqui, incluindo as árvores, nós temos debaixo de todo esse monturo de terra e escombro, reminiscências ainda daquela cidade no seu apogeu, no seu momento de glória. Bom, chegou a hora de eu mostrar para você também a loja de um judeu, que eu falei que os judeus dominavam essa área aqui da cidade. Nós estamos pertinho da sinagoga e você vai ver uma loja de um judeu, até com o nome dele que foi preservado. Vou mostrar para vocês. Olha, essa aqui. Na verdade, a rigor, várias dessas lojas que vocês estão vendo
aqui na adjacência da sinagoga que fica atrás desse muro, tudo isso aqui era comércio de famílias de judeus. Mas essa aqui específica, que também era de tinta, o pessoal gostava de trabalhar com tinta aqui, pertencia a Jacó. Jacó é um nome típico judeu. E aqui nós temos uma ideia de como eles preparavam a tinta, vendiam tinta nesse lugar e também os seus serviços como pintores de parede, pintores de elementos que precisavam ser retratados, um vaso, por exemplo. E nós temos inclusive um dos vasos originais, onde ele fazia todo o preparativo para preparar a tinta. O vaso está bem aqui atrás, de pedra, como você pode ver. Muito interessante. Eram pequenas as lojas. Aqui eu tenho outro vaso também, original. Mas esses lugares pequenos davam um bom lucro para os seus comerciantes. Aqui mais uma loja, mais um comércio de judeus, dessa vez que trabalhava com ferramentas. Então, se você tinha um martelo que quebrou ou precisava de um novo machado, você vinha aqui. E ele ajudava você, vendia, ajudava a amolar, a afiar aquela faca. Era esse o lugar. E até me chama a atenção que eu tenho aqui no fundo alguns restos de cerâmica. Olha aqui. Essa cerâmica aqui é mais um desses canos ou dessas tubulações que passam em todas as lojas. Eu já fiz menção disso lá atrás, que eles usavam esse tipo de tubulação para armazenar água. Agora, olha que interessante, eu não sei se o Vassian consegue mostrar para mim. Lá na frente eu tenho várias lojas e todas elas estão anexas a esta parede, que é a parede da sinagoga. A sinagoga fica logo aqui atrás. Então, o que eu sei dessa área onde eu estou? Aqui era um bairro judeu da cidade de Sardes. Assim como em São Paulo você tem Higienópolis, que você tem muitos judeus ali no comércio, você tem sinagoga, aqui também os judeus ficavam nessa área. Normalmente eles chamavam isso nas cidades greco-romanas de Poliutema, ou significa o bairro dos judeus, onde eles tinham ali a sua vida, os seus costumes. Dificilmente você encontraria uma carne de porco para comprar nesse lugar aqui, ou um alimento que não fosse kasher. E voltando à tubulação, todos eles tinham este armazenamento de água da chuva que tinha duas funções. Primeiro, que pudesse ajudar ao próprio dono do estabelecimento a ter a sua água ali. E a tubulação também descia, o Vassian vai vir aqui para mostrar para vocês, para alimentar toda a sinagoga, porque a sinagoga precisava de água viva, água de chuva para o ritual da sinagoga. Você lembra, a Bíblia tem essa expressão, águas vivas, que significa a água que veio da natureza, uma água de rio, uma água de chuva, não podia ser qualquer água. Então tem que ser uma água corrente, ou que veio produzida por uma espécie de corrente, seja um riacho, seja um lago, seja a chuva. Então eles armazenavam essa água e eles usavam a própria tubulação para ter água para si e também para alimentar todos os armazenamentos de água da sinagoga, que ficavam aqui. O sujeito que morava nesse lugar ou que tinha aqui o seu comércio, talvez ficasse com sua família morando no andar de cima, que ficava logo aqui e que hoje não existe mais. Tudo isso aqui era dominado por famílias judaicas. Agora, a ironia das ironias, esse setor judaico também traz para mim a fotografia da tragédia da cidade de Sardes. Você se lembra do rei Cresso, que eu falei que foi o último rei do Império da Lídia e que na sua prepotência achou que ia derrotar os persas de acordo com o oráculo de Delfos? Você, depois que atravessar o rio Hales, vai destruir um grande exército. E ele destruiu o seu próprio exército. O que nós encontramos aqui,
foi realmente a reminiscência daquela batalha que aconteceu em 546, alguns colocam 547 a.C. Essas pedras que vocês estão colocando aqui, originalmente, na época da glória da cidade, do rei Cressos, faziam parte de um dos portais mais importantes da cidade de Sardes. Quando os persas vieram e destruíram a cidade, aqui foi colocada uma grande muralha, especialmente no final do período helenístico, no começo do período romano. E por alguma razão, essas pedras colapsadas foram colocadas aqui, quem sabe para fazer um restauro, para a continuação desse cardo, que este é um mistério para os arqueólogos hoje, até onde ele vai, qual a trajetória exata que ele passaria nesses tempos aí. Nós não sabemos ainda, mas aqui você tem um emblema tátil do orgulho de alguém que depois virou no monturo de pedras. Antes de terminar o programa de hoje, eu quero dar um presente para você. Eu tenho aqui o Guia de Estudos Evidências. Então, se você gosta desse conteúdo, se você gosta das coisas que eu falo aqui sobre história, sobre teologia, você pode ganhar isso aqui de graça. Pode chegar em sua casa em qualquer lugar do Brasil. E como você faz para adquirir? É simples. Você pode entrar no site novotempo.com/escola bíblica. Aí é só preencher o formulário e a gente vai entregar para você. Rodrigo, eu não preciso pagar nada por essa revista? Absolutamente nada. É um presente da TV Novo Tempo e dos Anjos da Esperança. E aqui eu tenho muitas temáticas de história, Bíblia, arqueologia que vão impressionar você. Então eu fico feliz com a sua companhia, mas eu ainda não mostrei uma coisa importante aqui. Eu falei tanto da sinagoga, falei do bairro judeu, mas como era finalmente essa sinagoga na qual os judeus se reuniam todos os sábados? Como era a liturgia? E mais, o que esse contexto me ajuda a entender a própria Bíblia Sagrada? Bom, esses assuntos eu vou deixar para o programa da semana que vem. Então não perca a continuação desse assunto, porque nós vamos continuar aqui em Sardes para trazer mais informações da história e da arqueologia para você.